E amém. Sabe quando o tempo vai passando e você só crê na ação de Deus, que você vai olhando as coisas na sua vida e também na vida dos irmãos que conversam conosco, e você vai dizendo assim: só Jesus. E que você perde a esperança nos seus recursos, nos recursos dos outros, e você vai olhando as coisas e vai dizendo: só Jesus. Quando chegar nessa fase, levanta a mão assim, você vai sendo esmagado, o tempo vai passando, e você vai dizendo: só Jesus. Aí você vai olhando uma coisa e outra, e você vai dizendo: Jesus precisa intervir aqui, Ele pode reverter. Conversando com umas irmãs ali, a gente estava falando: ai do Senhor se não fosse a sua misericórdia. Nunca precisamos tanto de Deus como agora. A sua graça, sua misericórdia, sua intervenção, sua bondade. É o único que sabe fazer bem feito. Se eu fizer, eu vou fazer errado, se qualquer um fizer. Mas quando Ele faz bem feito. Todos nós precisamos da sua infinita misericórdia, da sua infinita bondade, da sua intervenção divina. Estamos aqui no cenário do fim, estamos num agendamento de fim, e estamos aqui precisando de Deus desesperadamente. Uma pregação não resolve, uma estratégia humana não resolve, qualquer tipo de projeto ou planejamento não resolve. Nós precisamos de Jesus, de Jesus e de Jesus. Não tem intelectualidade, não tem religiosidade, não tem um ministério A ou B, não tem uma nova descoberta, uma novidade. Nós precisamos de Jesus profundamente. Conversando com os irmãos sobre uma palavrinha que se chama humildade. A humildade é o perfume que atrai a pessoa de Jesus para estar conosco, para estar com a igreja. E alguns textos muito conhecidos dos irmãos, nós repetimos alguns textos muito conhecidos da igreja, no encontro de líderes, foi um desabafo aqui, abri meu coração com os irmãos líderes, e temos feito isso com os irmãos que estão mais próximos, chamando para orar, para clamar a Deus, para o jejum, para a oração. Você chega um momento, depois que você sofre um bocadinho, que você vai apanhando, aí Deus vai te mostrando: ó, só meu filho, ó, não tem jeito, todos os recursos você já tentou, é só meu filho, clame a Ele, e Ele faz. Então, alguns textos eu queria ler aqui. Queria começar lendo 2 Crônicas, como eu disse, são textos muito conhecidos dos irmãos. 2 Crônicas 7,14, uma palavra que Deus aparece para Salomão, e ele fala algo muito esclarecedor, que todos nós já conhecemos bem esses textos, mas que a gente reluta em praticar.
é se humilhar diante dos pés de quem decide. Afinal de contas, quem decide? Quem é que decide tudo, irmãos? Como é o nome dele? Jesus. Hã? Jesus. Nos pés dele, 10 minutos nos pés dele, 15 minutos nos pés dele, 30 minutos nos pés dele, resolve o problema que você levaria a vida toda e morreria até ser resolvido. 30 minutos, 15, 10, se humilhando. Quando você se humilha, ele toma as suas dores. Então o texto diz, muito conhecido dos irmãos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. São muitos os textos, no Velho Testamento principalmente, que fala que se nós clamarmos, ele manda Israel clamar, que nesse clamor, nessa humilhação, ele se arrependeria do juízo e do mal que ele estava para fazer sobre Israel. Não tem nada que chame a atenção do homem. Não tem nada que o homem faça que impressiona Deus. Nada. Mas quando ele se humilha de verdade, aí bagunça o coração de Deus. Aí ele toma as nossas dores e ele toma a frente. É uma repetição que nós desabafamos com os irmãos aqui. Joel 2, de 12 a 17. Oberlândio Herto vai abrir Joel 12, de 12 a 17. Oberlândio abre aí Tiago 4, de 5 a 10, como eu disse, são textos muito conhecidos dos irmãos, mas é uma receitinha, uma receitazinha para esse momento difícil que todo mundo está passando, sem exceção, todo mundo. Uma receitazinha conhecida de todos nós. Pode ler, por favor, Joel 2, de 12 a 17. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, e a oferta de alimentos e libação para o Senhor nosso Deus. Tocai trombeta em Sião, santificai o jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças, os que mandam, salve o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Tiago 4, de 5 a 10. O Bernardo vai poder ler aí? Tiago 4, de 5 a 10. Vai ler. Tiago 4, de 5 a 10. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura: o Espírito em nós habita, tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias,
e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. 1 Pedro 5, 5 e 6. 1 Pedro 5, versos 5 e 6. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Eu conversar com os irmãos, o que é humilhação? Como aprender o que é isso? Pelo Espírito, viver isso. Eu fiz 6 observações aqui sobre isso. A primeira é que o significado da palavra humilhação, fui dar uma pesquisada no latim, no grego, no hebraico, há uma similaridade na sua interpretação. Humilis ou humus. Humus é resto de animais e vegetais apodrecidos durante muitos anos, que é importante para a lavoura, para tornar uma terra fértil. Humilhar, ou seja, humus, humilis, rente ao chão, é algo que é da terra. Humilhar é vivenciar a nossa origem de pó da terra. Eu achei muito interessante. Essa é a primeira observação que eu queria fazer sobre essa palavra, humilhação. A segunda observação que eu queria fazer é que ninguém consegue impressionar Deus, mas quando um homem se humilha, Deus toma as dores deste homem. Eu queria dar 4 exemplos aqui. O fariseu e o publicano, em Lucas 18, de 9 a 4. Sobe os dois para orar. E um bate no peito dizendo que faz e acontece. Ele fala das práticas que ele tinha. O outro malmente olha para o céu e ele diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou um pecador. E Jesus disse: esse que se humilhou saiu justificado. E aquele que bateu no peito dizendo que fazia e acontecia, esse não saiu justificado. E é interessante, eu escrevi aqui: a humildade é o certificado e a autenticação da santidade. O que autentica as tuas práticas, o que dá um certificado que as tuas práticas é uma santidade verdadeira, é a humildade. Se você não tiver isso, se nós não buscarmos ao Senhor por isso, de pouco vai importar as nossas práticas. A humildade, a rendição, ela tem que ser diária, na presença de Deus. Confirmar isso todos os dias, porque não é acumulativo, é diário, essa rendição diante de Deus. E dentro desse segundo ponto aqui, que ninguém consegue impressionar Deus, eu citei aqui o fariseu publicano, eu queria citar mais uma aqui, a mulher Ciro-Fenícia ou mulher cananeia, como você quiser chamar. Ela queria a cura da filha, e ela conversa com Jesus, ela insiste em Jesus. Aí você vai dizer: ela teve muita fé. Eu quero que você preste atenção que ninguém na Bíblia chama a atenção de Deus por qualquer outra coisa a não ser quando se humilha. Ninguém recebe elogio na Bíblia, no Novo Testamento de Jesus, a não ser quando se humilha.
Porque a fé evidenciada dessa mulher aqui, não existe fé, o motor da fé é a humildade. Porque a fé, você crê em algo que você não viu fisicamente. E para isso acontecer, o motor alavancador da fé é a humildade, é a humilhação. Note que ela teve fé, mas essa fé foi manifestada por uma humilhação, de uma insistência diante de Deus, aonde ela rogava, e Jesus chega a chamar ela de cadela, para ela, e ela insiste, e Jesus ficou surpreso, dizendo que nem em Israel tinha visto alguém com uma fé, com uma rendição tão grande quanto aquela mulher. Outro exemplo que eu quero dar aqui é o centurião de Cafarnaum, que mandava uma centúria sem homens. Esse homem também se humilha. Ele queria a cura do seu criado, Mateus 8, de 5 a 10. E ele chega para Jesus e diz: rapaz, não precisa ir na minha casa não, eu sou um centurião, tenho um homem sob o meu comando, sei que tu és uma grande autoridade, o senhor não precisa ir lá não, basta dar uma ordem, e o meu servo fica curado. E aquilo, Jesus ficou impressionado com aquilo. Nós queremos praticar essas coisas aqui nessa manhã. Porque como eu disse no início, chega um ponto que você diz assim, parece que vira uma catequese na sua cabeça. Depois de sofrer, ser esmagado, apanhar, você vai vendo as coisas em você, dentro de você e fora de você. Você vai dizendo, vira uma catequese, só Jesus aqui, só Jesus aqui. E você vai vendo outra coisa, só Jesus, é só Ele que pode intervir, mas ninguém, não tem outro recurso, não tem nada que faça. Então, desse segundo ponto, eu estou citando 4: letra A, o fariseu e o publicano; letra B, a mulher sírio-fenícia; letra C, o centurião de Cafarnaum; e letra D, Ezequias se humilha diante de Deus. Pode olhar, a solução de tudo, de todas as situações no Velho e no Novo Testamento, nenhuma dessas causas, dessas situações tiveram solução em uma boa argumentação, em alguém muito inteligente que chegou. Não, sempre foi a mesma coisa. E nós sabemos de qual, o que temos que fazer. Todos nós já sabemos disso, o que temos que fazer. Não existe um problema maior na sua vida que não seja você. Meu maior problema é Rosivaldo, o seu maior problema é você. Nunca vou enfrentar um problema externo que seja maior do que o meu problema interno. Imagina você, Ezequias, imagina Itabuna, 220.000 habitantes, Itabuna e Ilhéus, cercada por tropas americanas, e lá ele me bota um porta-avião lá no mar, em Ilhéus, e cerca tudo aqui, com o que existe de mais moderno e avançado em termos de tecnologia. Bota lá um porta-avião, ali em Ilhéus, submarinos avançados, e cerca esse aqui com tropa de elite. Dá para ganhar? Dá para vencer? Não dá. Foi assim que aconteceu. O que tinha de mais avançado, Senaqueribe manda Rabzaqué, seu chefe do exército, cerca Jerusalém. Ele vinha conquistando várias cidades, até chegar em Jerusalém. Antes de chegar em Jerusalém, ele manda um recado e diz: vou acabar, vou destruir. E se Ezequias dizer para vocês aí que o Senhor Deus vai livrar, não acreditem, porque eu invadi vários povos e nações, e o Deus tal, de nação tal, não pode livrar, e tal, e não vai livrar. Ezequias chega diante de Deus e
vai fazer isso aqui. São 180 mil homens, catapultas, arietes, o que tinha de melhor naquela época. Aqueles arietes lançavam pedras nas muralhas. O outro lançava pedras com bola de fogo, incendiando. Não havia como resistir. Ele apresenta. Quando apresenta, Deus diz: não é com você agora. A flecha não vai tocar aí, não. É comigo. Você se humilhou. Era isso para você nessa manhã. Quando se humilha, bagunça o coração de Deus. Eu estou falando de uma verdadeira humilhação. Aí Deus diz assim: sai da minha frente aí, ó. Sai, mexeu comigo. Você se humilhou. Eu vou fazer. Você sabe o que é? 180 mil homens, Deus deslocar das suas fileiras, um anjo só, e matar 180 mil homens, quase a população de Itabuna, que é 220. Um anjo. Deus é bom, misericordioso. Nunca precisamos tanto da ajuda do Senhor, da sua intervenção em nosso meio. Uma mobilização geral na igreja para pedir o mover da sua graça sobre nós. Queremos coisas autênticas e verdadeiras. Somos pessoas cansadas de sofrer, de apanhar conosco mesmo. Precisamos de uma intervenção divina no meio da sua igreja, no meio do seu povo, para que Deus promova coisas autênticas em nosso meio, verdadeira, sem ser produzida pelo braço do homem. Há muitas pessoas cansadas, afadigadas, pessoas enfermas em nosso meio, e você falar as nossas baixas. Nós vamos pagar para ver, num mundo tão ruim desse. O que nós estamos fazendo? Que não estamos nos mobilizando em oração e clamor? Terceiro ponto da minha reflexão. Primeiro, o significado da palavra humilhação. A segunda, ninguém consegue impressionar Deus. Nesse segundo ponto, dividimos em 4. Queria entrar na minha terceira reflexão aqui. O que impede a ação soberana e profunda de Deus na igreja? É uma pergunta. O que impede uma ação profunda e soberana de Deus na igreja? É o diabo? É o diabo? Não. Mateus 16, 18 diz: as portas do inferno não prevalecerão. A igreja lá nas portas, as portas do inferno não prevalecerão. Nunca foi o diabo. Nunca. Marcos 7, 21 e 22. Alguém pode ler? Gálatas 5, 19 a 21. Por favor, quem tiver com o microfone aí, nos ajude, por favor. Então vamos ver o que impede então uma ação maior na igreja. Marcos 7, 21 e 22. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Saiu o nome do diabo aí, nesse texto. Vocês prestaram atenção? Saiu o nome do diabo aí? Não saiu. Agora as obras da carne, Gálatas 5, 19 a 21. Alguém pode ler também, quem tiver com o microfone de preferência.
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, Veja se sai o nome do diabo aí. idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já vos disse, antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Sabe o nome do diabo aí, essa lista terrível aí? Não. Está falando da natureza humana. A natureza terrena é o principal inimigo do homem. É o maior problema do homem. Para cada um versículo que a Bíblia fala do diabo, tem mais de 1000 falando da natureza humana. Quando a Bíblia fala tomar a cruz, perder a vida, negar a si mesmo, renunciar tudo quanto tem, não está falando do diabo, está falando da natureza humana. Jesus não desceu aqui na terra para resolver problema com o diabo. Jesus veio aqui para satisfazer o desejo de justiça dos três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nenhuma criatura é páreo para Deus e ninguém limita Deus. Deus só é limitado entre aspas, bem grande, pelas exigências do seu próprio caráter. Foi por isso que Jesus veio, e o encontro com o diabo lá no deserto só foi por causa de Adão. Ele foi derrubado lá no Éden e agora está se levantando um que iria pisar na cabeça da serpente. E o Novo Testamento luta para deixar claro a humanização de Jesus, para que nós tenhamos certeza de que um homem 76 vezes repete o Filho do Homem, para que a gente entenda bem a sua encarnação, que Ele é um Deus Emanuel, um Deus de perto, não é um Deus de longe, um Deus do cotidiano, um Deus de intimidade. Como Jesus está hoje, Jesus teve seus poderes de volta, mas nunca mais vai deixar de ter esse corpo, porque é uma marca documental, o cartório eterno de Deus, do que Ele fez por nós. Obrigado. E Ele vai voltar com esse corpo, Obrigado, Jesus. com as marcas Obrigado, dos Jesus. cravos, nas mãos, nos pés, a marca da lança no abdômen e as marcas no couro cabeludo da coroa que foi fincada na sua cabeça. Então a Bíblia diz em Colossenses que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Jesus vai voltar com esse corpo, um corpo glorificado. Quarta meditação que eu fiz em Lucas 14:11. Eu mesmo vou ler, se ninguém lê. E isso que nós vamos ler é repetido muito no Novo Testamento. Esse versículo é repetido, Jesus fala a ele em Lucas 14:11, depois fala em Lucas 18, e repete muito. Os apóstolos deram essa ênfase para a igreja na época. Olha, isso aqui é a solução, isso aqui, esse sentimento tem que ter na igreja, isso aqui tem que ter. É o perfume que atrai Deus, é a humildade. E Lucas 14:11 diz: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Interessante que aqui não está falando de alguém humilhar-se. Olha bem o texto. Aqui está dizendo a si mesmo se humilhar. É uma atitude de rendição. Se você pegar Filipenses 2, 5 a 8, a gente repetir aqui, de sorte que haja em vós
o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e sendo Deus não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Está falando aí, quem foi que humilhou Jesus? Quem foi a primeira pessoa a humilhar Jesus? Quem foi? Ele se humilhou. Hein? Ele mesmo. Por isso o texto diz: a si mesmo, aquele que se humilhar, mas ninguém vai humilhar você. É uma atitude de rendição a Deus. Então a primeira pessoa a humilhar Jesus foi ele mesmo, não foi ninguém. Essa é uma decisão de se render a Ele. Aqui está o quinto ponto que eu tenho meditado: é o que a humilhação não é. O que a humilhação não é? A humilhação não é baixa autoestima. A humilhação não é autoflagelação. A humilhação não é autodepreciação. A humilhação não é comportamento compensativo. E a humilhação não é frases de efeito. Não é. Sou teu servo, às vezes você fala para honrar o irmão, mas você tem que ter plena consciência que não são essas frases. Outra coisa é aquilo que a carne: eu sou inferior aos irmãos. Você é igual a todos os irmãos, só que você não é melhor. Nós estamos falando de um sentimento de humilhação sem aquela coisa da alma, aquela coisa da carne, mas um sentimento verdadeiro que havia em Cristo Jesus e que mexe e move com o coração de Deus. Não é frases de efeito, não é baixa autoestima, não é autoflagelação, não é autodepreciação, não é comportamento compensativo para chamar a atenção dos outros. Não são frases de efeito. A humilhação precisa ser entendida por revelação, não é um teatro. Então, o que é? A humildade é um estado de espírito que o homem permite que Deus desenvolva dentro do seu ser. A humildade é a beleza da santidade. A humildade é uma virtude sábia, madura, inteligente e libertadora. A humildade não dá lugar a necessidades de corresponder à expectativa sua e dos outros. O desejo de ter e ser rouba a humildade. Vocês querem que eu repita essas frases aqui? Talvez, não sei se vai dar para vocês copiarem. A humildade é um estado de espírito que o homem permite que Deus desenvolva dentro do seu ser. Se você disser para mim, Rosival, você não entende do que você está falando, eu vou até concordar com você. Mas eu quero dizer para você que minha alma está nisso, e tenho procurado falar isso com vários irmãos que estão perto, e temos orado para viver isso aqui. Porque é muito claro que é só isso que mexe o coração de Deus. A humildade é um estado de espírito que o homem permite que Deus desenvolva dentro do seu ser. A humildade é a beleza da santidade. Eu li esse livro, muito bom, recomendo. Humildade é a beleza da santidade. A humildade é uma virtude sábia, madura, inteligente e libertadora. A humildade não dá lugar à necessidade de corresponder à expectativa dos outros, nem às suas próprias. O desejo de ter e ser roubam a humildade. As redes sociais, ela tem várias funções satânicas, e uma delas
é estimular aquilo que é o ponto fraco do homem, o calcanhar de Aquiles, o desejo de ter e ser aplaudido, visto e notado, objeto do desejo, da cobiça. Aplausos. Satanás acertou quando criou as redes sociais. Amém? Aleluia. Fala, Pedro. A humildade é o motor alavancador da fé. Aleluia. O pessoal está dizendo que não ouviu você falar aí tem que vir aqui, pegar o microfone, alguém leva lá. Não sei se essa distância aí. Vou lembrar tudo que eu falei, mas o que mais marcou para mim nesse texto aí do centurião é que ele, apesar de ser um homem importante, um homem que tinha destaque na sociedade, tinha pessoas sob o comando dele, né? Era hoje na sociedade alguém que seria cobiçado o cargo dele, mas ele não se arrogou desse status que ele tinha para se sentir digno para que Jesus fosse na casa dele. Então ele disse: Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa. Ele sabia da condição que ele tinha diante de Deus, de pecador, apesar de ter um cargo em destaque na sociedade. Ele sabia da realidade que ele tinha, porque acho que as pessoas que contemplaram Jesus, quando via Jesus, eles começavam a enxergar dentro de si tudo que havia de ruim, né? Quando a luz do Senhor entra no coração de uma pessoa, começa a descortinar todas as bagaceiras que tem no seu coração. Amém. Sexta reflexão que eu fiz, sexta e última, se quem quiser anotar, anote. Estava dentro do carro conversando com minha filha, e esse negócio está burburinho na minha cabeça, só estão falando disso, e me veio, eu conversando com minha filha, falando para ela sobre humildade, e me veio na minha cabeça que Deus não tem dificuldade de dar. Deus não tem dificuldade de dar. Deus tem dificuldade de encontrar corações humildes para receber. Deus, eu vou repetir, Deus não tem dificuldade de dar, de nos dar. Deus tem dificuldade de encontrar corações humildes para receber. Se a gente pudesse repetir isso aqui, seria para mim um gozo, uma alegria. Vamos tentar repetir isso. Deus não tem dificuldade em dar. Deus tem dificuldade de encontrar corações humildes para receber. Só vocês. Deus outra coisa que eu escrevi, que para mim foi importante, se levarmos meia hora pedindo algo para Deus, deveríamos passar o dobro ou o triplo, pedindo humildade para receber. Para mim foi interessante escrever isso para a minha vida, para a minha consciência. Se levarmos meia hora pedindo algo para Deus, deveríamos passar o dobro ou o triplo, pedindo humildade para receber. Esse momento, eu falei isso naquelas lives, na pandemia, eu falei sobre chorar o choro de Deus. Quando Davi, lá em 1 Samuel 30, versos 4, Davi chega na cidade, a cidade tinha sido saqueada. Levaram as mulheres e filhos. Levaram a esposa de Davi, junto com as esposas dos seus guerreiros que estavam lá. O texto fala algo interessante.
diz que Davi chorou com seus homens até faltar as forças. Não havia mais força. Eles choraram. Pedro, quando negou Jesus, isso que eu falei de Davi, está em 1 Samuel 34. Pedro, quando nega Jesus, Mateus 26, 7, 5, ela diz que ele chorou amargamente. Nós precisamos chorar o choro de Deus por essa geração. Choro. Muita gente pensa e o mundo diz que é tristeza. Não. Choro é alegria. Choro é resignação. Choro é restauração. Choro é ânimo. Choro é gozo. É riqueza. Não tem coisa melhor do que chorar nos pés daquele que tudo pode. Daquele que é o único que pode decidir, que pode fazer, que pode resolver. Aí eu escrevi assim: até quando Deus vai deixar de operar em nosso meio por amor a nós? Porque se Ele fizer, automaticamente o cara já quer criar logo o seu reinozinho uma parte. Quando a Bíblia mostra lá no capítulo 9 de Atos, um homem chamado Ananias, lá não diz que ele era pastor, diácono, que tinha algum ministério, lá diz que ele era um certo discípulo. E ele ouve Deus falar com uma clareza fora do comum. E Deus fala com ele. Deus fala com ele de forma tremenda. Olha, vá na rua tal, com riqueza de detalhe, vá lá, tem um cara chamado Paulo, e esse camarada, eu quero que você vá lá, ore por ele. Mas Senhor, que intimidade esse cara tinha, né? Mas Senhor, esse cara recebe carta dos principais sacerdotes para perseguir. Todos eram usados na igreja. Todos eram usados. Deus quer usar todos. Deus, se nós clamarmos, Deus pode nos usar e levantar um exército nessa cidade, pregando o Evangelho nos bairros, em todos os cantos, sem que necessariamente a gente diga que somos os discípulos e que essas pessoas têm que reunir conosco. Se alguém vai no enterro e Deus usa, você vai lá no SAF, Deus te dá uma graça, de repente, você manda aquele defunto levantar. Isso é o normal da igreja, isso não é a novidade. Isso deveria ser o normal, a manifestação dos dons. E quando Deus fizer isso no meio do seu povo, uma das coisas que nós deveríamos fazer, por favor, ninguém tire foto, ninguém vai botar no Instagram. Deus quer fazer as suas coisas de forma discreta, anônima e recatada, sem propaganda. Começar a fazer coisas no meio do seu povo. Eu tenho visto algumas irmãs enfermas, alguns irmãos enfermos. Será que não está na hora de nós nos mobilizarmos? Até quando vamos assistir inerte o mundo se agigantar no meio da igreja, promovendo baixas como nunca vimos antes? Até quando nós vamos ver tantas lacunas em nosso meio e não pararmos agora tudo para clamarmos a Deus, para invocarmos o seu nome, para que Ele derrame uma graça abundante sobre os grupos caseiros, sobre as juntas, sobre os pastores, sobre nossas vidas. Nós vamos pagar para ver. Você aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Está dizendo assim: eu não vou conseguir ficar de pé se não houver uma intervenção divina. Nós não vamos, a iniquidade está aí.
Nós precisamos gastar um tempo grave, sério, pedindo uma intervenção divina e misericordiosa. O problema não é o diabo, é o nosso coração que precisa ser modificado. Até quando Deus vai deixar de fazer por amor a nós? Se Ele fizer, a gente se envaidece e já quer criar logo um outro reinozinho, uma placazinha. Precisamos arrancar a placa que está dentro de nós. Deus já começou muita coisa na vida de muita gente, mas não pôde terminar, porque essas pessoas se encantaram mais com o que estava sendo feito do que com quem estava fazendo, que era Deus. Oi, microfone. Quando você falou que Deus não tem dificuldade em dar, eu me lembrei daquele texto tão conhecido de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então, o que mais precioso Ele deu, o Filho dele, para restaurar o propósito, né? Tem de mais valioso Ele deu. Ninguém estranha. Esse é o normal da igreja. E fazer sinais, e fazer maravilha. Mas como está nosso coração hoje? Deus começa a usar esse rapaz aqui, Daniel, vou usar você aqui como bode expiatório, e aí milagres começam a acontecer. E usar. Daqui a pouco, como os irmãos de Juca, e cara, você não vai ser reconhecido pastor, não? Deus está te usando tanto. Eu nunca vi Rosival nem ressuscitar nem um mosquitinho. E Deus já está te usando tanto. E começa a pressão em cima dele. Vem cá, por que não dá uma palavra para você no encontro geral? Deus está te usando tanto. A vaidade começa a tomar conta. Aí é que eu digo, Deus deixa de fazer um monte de coisa por amor a nós, para que a gente não se ensoberbeça. Até quando isso? Até quando Deus vai deixar de operar por amor a nós, por causa das nossas vaidades? Não está escrito que colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados? Se beberes alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Pisarão na serpente, impõe as mãos, expulse os demônios. Se não nos humilharmos, Deus vai trazer de volta quem saiu. Eu tenho dito para Deus, eu gostaria de ver conversões autênticas. Está na hora de cairmos no chão, quebrantados, chorando, arrebentados diante de Deus, humilhados diante dEle. O que impede? É o diabo, irmãos, que impede. Quem impede? Somos nós. Se nós pararmos os grupos caseiros, até falou, nós deveríamos ir para esse encontro geral, quem quiser, claro, em jejum. Nossos encontros gerais, quem quiser, em jejum. Ficamos de reunir na terça. Isso está no coração dos pastores, e traçarmos na terça-feira do encontro. Orem por isso. Não sei como, mas nós incentivarmos a igreja toda, o jejum e a oração, todo mundo. Não há quem cobrar, não há quem culpar. O problema está em nós. Se nós nos humilharmos, Deus bagunça o coração de Deus. Ele olha e diz: sai da frente, eu vou fazer, porque eu sou Deus. Humilhação, bagunça. Eu não estou inventando, é do Novo ao Velho. Do Novo ao Velho Testamento está lá escrito. Precisamos clamar a Deus. Algumas enfermidades em nosso meio, e vamos clamar. E Ele continua sendo Deus. Ele vai curar, e vai curar sim, porque Ele é bom. Depois que Ele não quer curar, o problema dele.
Muitos solteiros precisam de 4 definições. Primeiro, definição espiritual. Segundo, definição profissional. Terceiro, definição financeira. 4, definição intelectual. Precisam ter rumos na vida, esses solteiros, para não ficarem aí. A graça do Espírito de Deus, quando vem, quando flui, o poder do Espírito Santo, quando flui, as coisas se tornam leves e espontâneas, e Deus age de forma quebrantadora e restauradora, aonde ninguém pode fazer. Você cheio do Espírito Santo, você olha para a pornografia e você tem nojo. Você olha e diz: isso aqui é um lixo. Quando clamamos a Deus, estamos cheios dele. Nosso tempo e a nossa mente é usada para Ele, por Ele e para Ele. Pense agora na sua vida as coisas que você entende que essa coisa na sua vida é como um exército de Senaqueribe que está em volta de você, e você não vê nem como nem por onde. Deus é o Deus, nosso Deus é um Deus que faz quando ninguém vê nem como e nem por onde. Ele gosta de desafios. Agora o chamariz para ele agir é a humilhação, é se render, entrar no nosso quarto e dizer: Deus, mude a minha história. Mude a minha história. Jesus, eu sou um homem medíocre. Muda a minha história. Quantos topam essa mobilização de oração? Amém. Amém. Vamos orar, Senhor. Vamos orar. Comece a fazer isso individualmente no seu quarto. Começar é fácil, continuar é mais difícil. Persevere. É uma questão de honra, de sobrevivência diante de Deus. Deus vai te dar conteúdo. Deus vai te dar graça. Deus vai te dar sabedoria. Eu queria, para terminar, avaliar com vocês alguns textos sobre humildade. São muitos, mas eu quero ler 4, que eu sou gamado nesses 4, para ver se são os principais. Salmo 138, 6. Sou louco desse versículo. O que Deus fizer, não queremos propaganda. Vai lá que Deus cure lá uma filha paralítica de um ricão, e o cara vier com um checão: eu gostaria aqui de dar esse cheque, meu filho, por favor. Não queremos seu dinheiro. 131. É de graça. Se quiser ofertar, aí é outra coisa. Agora, você querer comprar os dons de Deus, Deus fazer nessa cidade, em todos os cantos, sacudir essa cidade, entrar nos bairros orando, e nada de dizer: somos os discípulos, você tem que reunir conosco. Não, se arrependa dos seus pecados, leia a palavra, Jesus está voltando, se arrependa e tal. Lá eu me reúno em tal lugar, fique lá em paz, anuncie o reino de Deus em todos os cantos que você for. Sem placa, sem meu reino, todos sendo usados de forma graciosa. Amém. Esse é o normal da igreja. Salmo, eu vou ler, eu acho tão tremendo. Salmo 136, verso 6. Ainda que o Senhor é excelso. Salmo 138, 6. Ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas o soberbo conhece-o de longe. Soberba não é fácil de você identificar, é sutil.
Parece que foi Márcio que me contou que numa reunião, não sei aonde, uma psicóloga estava treinando todos os funcionários numa reunião lá. E aí uma psicóloga falou assim: cada um fale de uma virtude que tem. Aí o cara disse: a minha virtude é a humildade. Não, e sem parar. É mole assim. Aí vem Jesus e diz assim: eu sou. O que é que Jesus disse? Completo. Jesus disse: eu sou manso e humilde de coração. E humilde De coração. de coração. E é de verdade, inquestionavelmente, bagunçou aqui, inquestionavelmente humilde de coração. Humilde de coração. Nosso rei, seu trono é firme para sempre, inabalável. Todos aqui podem ser questionados. Jesus é inquestionável. Aclarou tudo, tirou todas as dúvidas, definiu tudo, resolveu tudo. Jesus botou o inferno no lugar dele e luta para botar o homem no lugar dele. E humus, resto de animais e vegetais apodrecidos, isso é que é o homem. Mas o tal do homem, agora é interessante, ele empenhou a palavra em nos amar. Nada que ele criou dá problema. Os tigres siberianos, lá na boa, não dá trabalho nenhum. Os leões estão lá, o mar fica lá 6 horas do dia, 6 horas vazando, não dá problema nenhum. A lua está lá também, o magma da terra, agora o tal do homem. É trabalho o tempo todo, e ele ama esse trabalho. Ele ama nos amar. E a sua programação VIP é estar conosco. Jesus está aqui agora. Que coisa linda! É a programação VIP dele. E todos são aceitos, e todos são úteis para ele. Salmo, melhor, já lemos, agora Isaías 57, 15. Isaías 57:15, ele diz, Isaías 57:15, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade. Olha que coisa linda. Cujo nome é santo, no alto e santo lugar habita, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Que coisa! Ele não diz aqui, olha, eu habito com a comunidade científica internacional. Não. Olha, eu habito com a comunidade acadêmica. Qual é o perfume que atrai Deus, irmãos? A humildade. A humildade. Isaías 66, 1 e 2. Isaías 66, 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificareis, vós? E qual será o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre, abatido de espírito, que treme diante da minha palavra.
quer mudar a tua história? Eu quero mudar a minha. Quer mudar a história da igreja? Começa você mudando a sua. Está na hora de nós pedirmos coisas autênticas e profundas. Não é teatro. Algo grave, sério, precisa acontecer em nosso meio da parte de Deus. De forma misericordiosa, né, Olga? Eu não sou bobo. Estou falando da sua ação misericordiosa. Miqueias 6,8. Miqueias 6,8. E ele te declarou, homem, que é bom, que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça e ande a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Aleluia. Que Deus nos ajude. Eu gostaria muito na sequência essa palavra, onde eu queria falar sobre Jesus curando os enfermos, insistindo veementemente que não desse para cima. São muitos desses. Vamos estar um pouquinho, mas estou muito desejoso desse encontro pretérito terça-feira. Com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus mortos. Aleluia.